Há um instante em que o tempo se curva e o silêncio se abre como um véu. Do outro lado, a eternidade respira. Os portões do céu não se abrem com som, mas com luz. Ela escorre pelas frestas douradas, como se o próprio amanhecer tivesse sido aprisionado ali, aguardando o momento de nascer outra vez. Diante de ti, um salão se estende. Os degraus são de mármore que parece vivo, refletindo cada pensamento puro, cada lembrança que não se perdeu. E à medida que sobes, uma brisa de paz toca teu rosto. Ela não vem de lugar algum, é o próprio hálito de Deus soprando sobre quem chega cansado da travessia. O ar vibra como se cantasse. Não há notas nem vozes, apenas o som suave da eternidade acolhendo quem ousou atravessar o limiar. Cada passo é uma prece, cada olhar é uma resposta. E mesmo sem palavras, tudo aqui parece dizer: bem-vindo, te esperávamos desde o início dos tempos. No alto da escadaria, um brilho cresce. É o reflexo de um salão que não tem fim, onde mesas longas se estendem entre colunas de luz, e ao fundo, o trono da presença invisível, não feito de ouro, mas de amor que pulsa como estrela viva. Tu respiras, e o ar é leve como o perdão. O primeiro degrau foi dado, agora o céu te convida a entrar. O portal diante de ti não é apenas uma porta, é um espelho da alma. Ele reflete tudo o que tu foste. As quedas, os medos, os dias em que o amor foi esquecido, mas também os dias em que escolheste continuar. O ouro não brilha porque é metal, mas porque carrega as memórias da luz original. Cada detalhe do arco reluz como se contasse histórias antigas. Anjos que dançaram quando o mundo nasceu. Vozes que se calaram nas orações humanas. Chamas que jamais se apagaram. Quando tocas o portal, ele vibra sob tua palma. Não há tranca, não há chave. O que o abre é o coração, aquele que ainda acredita. A luz se expande devagar, envolvendo teus ombros, teu rosto, tua alma. E quando tudo se dissolve, descobres que já não estás fora. O portal te atravessou. Agora és parte daquilo que procuravas. Dentro, o salão é vasto como o oceano. Candelabros de fogo suave flutuam no ar. O chão parece líquido, refletindo os céus que estão acima e dentro. Há sons distantes, risos serenos, passos de quem dança sem tocar o chão. E no centro, uma mesa infinita, onde o tempo não conta os segundos, mas os batimentos da eternidade. Tu caminhas em silêncio e percebes, não há fome aqui. O banquete é outro. É o alimento da presença. O salão desperta em luz. Milhares de chamas douradas se acendem, como estrelas que decidiram pousar sobre a mesa do divino. O aroma do pão eterno preenche o ar. Não é trigo o que o compõe, mas memórias de bondade. Cada partícula brilha, como se o amor tivesse se transformado em alimento. Os anjos tomam seus lugares. Eles não se sentam, flutuam em serenidade, envoltos em mantos que parecem tecidos de aurora. Suas faces não têm idade, são reflexos do que há de mais puro em cada alma que um dia amou sinceramente. Não há voz que ordene, mas há um silêncio que fala, um silêncio que abençoa, que diz: come, não com o corpo, mas com o espírito que recorda. As taças se erguem, não há vinho, há luz líquida. Transparente e quente, ela desce como consolo e sobe como gratidão. O banquete não celebra a vitória, nem o fim da dor, celebra o recomeço. A eternidade não é um lugar, é um retorno. E tu, ali, entre anjos, recordas o que esqueceste, que foste criado para a alegria. Enquanto a mesa resplandece, um coro distante começa a cantar. Não, são vozes, são corações pulsando em uníssono. É o som do céu se lembrando de que o amor nunca partiu. Tu fechas os olhos e por um instante compreendes. O verdadeiro banquete é o encontro. E então, entre todos os lugares, entre todas as mesas, entre todas as luzes, há um assento que permanece vazio.
Um assento preparado com o mesmo cuidado, com o mesmo brilho, com a mesma honra silenciosa que envolve todo o banquete. E é aqui que a voz, essa voz que fala não para os ouvidos, mas para o Espírito, se aproxima um pouco mais de quem ouve. Ela diz: há um lugar que foi feito para você. Não um lugar escolhido ao acaso, não um lugar remendado, não um lugar improvisado na última hora, mas um lugar pensado desde o princípio, muito antes da dor, muito antes da culpa, muito antes do cansaço que pesou sobre seus passos e das perguntas que nunca encontraram resposta. E quando a luz toca esse assento, o que se revela não é um convite distante, mas uma lembrança profunda. Você foi esperado, você foi desejado, você foi sonhado. O banquete não está completo sem você. E talvez você tenha vivido acreditando que não pertence a nenhum lugar, que caminha sempre como estrangeiro, que tudo o que toca escapa por entre os dedos. Mas no silêncio dessa mesa infinita, a eternidade sussurra: aqui, você não precisa competir. Aqui, você não precisa provar nada. Aqui, você finalmente descansa. A cadeira que te aguarda não conhece rejeição, nem pressa, nem medo, nem sombra de abandono. Este é o assento reservado para aquele que sempre caminhou só, mesmo rodeado de pessoas. Este é o assento do coração cansado que aprendeu a sobreviver, mas agora está sendo chamado para viver. Você não foi esquecido, nem um único dia, nem em um único suspiro. O assento permanece ali, iluminado, silencioso, aberto. A eternidade não desiste daqueles que nasceram para ela. À medida que o olhar percorre o banquete, algo começa a acontecer. A mesa se estende e se estende e continua se estendendo, até que a mente não consegue compreender sua distância. A mesa se perde no horizonte, como se a eternidade tivesse decidido se revelar não apenas em tempo, mas em espaço. E cada detalhe dessa mesa é um símbolo vivo. A luz pousa sobre os cálices e eles brilham como fragmentos de amanhecer. As frutas parecem ter sido colhidas de jardins que o ser humano jamais viu. As flores exalam um perfume tão suave que não pode ser descrito, porque não pertence ao mundo que conhecemos. E então se percebe: esta mesa não é apenas longa, ela é interminável, porque o amor que a criou não conhece fronteiras. E a voz diz novamente, com a mesma calma que move ondas, com a mesma precisão que sustenta estrelas: a eternidade não é um lugar distante, é uma mesa que sempre cabe mais um. Não há limite, não há lotação, não há exclusão. Cada pessoa que desperta para a graça, cada alma que volta a respirar depois de anos de silêncio, cada coração que encontra luz no meio da escuridão, recebe um espaço, um lugar, um nome escrito na própria eternidade. E dessa vez, o espectador percebe algo mais profundo. Não é apenas uma mesa, é um encontro com tudo o que foi prometido, com tudo o que foi perdido, com tudo o que parecia impossível. A mesa sem fim é o retrato silencioso do amor que nunca se cansa, do amor que nunca se esgota, do amor que, mesmo sendo infinito, continua se derramando como se estivesse começando agora. No centro da mesa, entre luzes que não projetam sombra e aromas que despertam o espírito, há um pão, simples à primeira vista, perfeito quando observado com mais atenção. Ele não é apenas alimento, é lembrança, é promessa, é pacto. E quando a voz fala, é como se cada migalha sagrada pulsasse com significado. Este é o pão que não envelhece, o pão que não se quebra em escassez, o pão que não se perde no tempo. Desde o princípio, esse pão foi preparado, não por mãos humanas, mas pelo próprio sopro da criação. Ele representa o sustento que acompanha a alma quando o corpo falha. Ele representa a presença que permanece quando todos se vão.
Ele representa a vida que não pode ser vencida pela morte. O pão no centro do banquete eterno não é apenas o que alimenta, é o que restaura, é o que cura, é o que devolve sentido, é o que reacende a esperança quando o mundo apaga todas as chamas, e então se percebe algo ainda maior. Este pão não foi colocado ali para ser admirado, mas para ser recebido. Ele é oferecido, ele é entregue, ele é compartilhado, e cada parte dele contém mais do que sustento, contém vida que transborda, contém promessa que não volta vazia, contém eternidade concentrada em um gesto simples, humilde, sagrado. E a voz diz: quem se alimenta deste pão encontra força para continuar, mesmo quando tudo à sua volta parece ter parado. No topo do salão celestial, uma luz cai sobre a mesa inteira, mas é uma luz diferente. Ela não queima, não ofusca, não cansa, não exige que ninguém desvie o olhar. É uma luz que acolhe, uma luz que abraça, uma luz que preenche sem nunca pesar. Ela ilumina cada rosto, cada detalhe, cada gesto silencioso, como se estivesse dizendo: aqui nada se perde, aqui nada é esquecido, aqui nada é inútil. A luz se move devagar, como um rio dourado que desliza pelo ar. E onde ela toca, a alma respira, o coração se desfaz de seus medos, a mente encontra repouso de suas batalhas internas. É uma luz que não vem de lâmpadas, nem de estrelas, nem de qualquer chama conhecida pela humanidade. Ela vem da origem, da fonte, daquele que é luz antes de haver dia e que permanece luz depois que todos os dias terminam. E então, pela primeira vez, o espectador percebe a verdade mais profunda do banquete. A eternidade não é um prêmio distante, é uma presença. É uma luz que sempre esteve por perto, mesmo quando ninguém via. Uma luz que não consome, porque seu propósito não é destruir, mas revelar. Revelar quem somos, revelar quem Ele é. Revelar que, apesar de tudo, sempre houve esperança. Esperança suficiente para sustentar o tempo inteiro. E então, quando a mesa já brilha com a promessa eterna, quando o pão já fala ao coração e a luz já repousa sobre cada parte do banquete, um silêncio diferente preenche tudo. Um silêncio vivo, um silêncio cheio de presença, um silêncio que não pesa, mas levanta. É nesse instante que ele se revela. Não com forma, não com rosto, não com limites, mas com presença. Uma presença que não pode ser medida por olhos humanos, nem contida por palavras. Uma presença que não invade, mas envolve, que não exige, mas convida, que não domina, mas abraça. Ele está ali, o anfitrião, aquele que preparou a mesa, aquele que pensou em cada detalhe, aquele que deixou um lugar para você muito antes de você existir. Sua presença é macia como o vento, profunda como o oceano, antiga como a criação e nova como o primeiro amanhecer. Nada precisa ser dito, nada precisa ser explicado, tudo é compreendido no simples fato de Ele estar. E então a voz sussurra aquilo que faz o espírito estremecer. Você não está aqui por acaso, eu te trouxe. A mesa silenciosa se torna um altar vivo, a luz suave se torna promessa, o pão se torna vida e o assento vazio se torna destino. Agora, a voz fala de forma ainda mais clara, como quem toca o coração com mãos invisíveis. A eternidade não está distante de você, ela está te chamando. Não um chamado para longe, mas para perto, para dentro, para o centro do que você sempre buscou sem saber explicar. O convite não é para um evento, não é para um lugar físico, não é para um momento isolado no tempo. O convite é para a presença, para a vida, para o amor que não se cansa, para a esperança que não se esgota. E então, algo muda dentro de quem ouve, como se camadas antigas caíssem, como se feridas antigas cicatrizassem, como se tudo aquilo que parecia perdido começasse a retornar ao seu lugar. A voz continua: venha, o banquete foi preparado para você.
A eternidade te espera sem pressa e sem medo. E pela primeira vez, o espectador percebe: não está sendo convidado para observar, mas para entrar, para pertencer, para fazer parte do que sempre esteve destinado a viver. E então a luz muda, não porque escurece, mas porque se abre. Uma nova claridade surge no horizonte. Uma claridade que não tem cor definida, porque contém todas as cores. Não tem direção, porque vem de todos os lados. Não tem limite, porque nasce da própria eternidade. É o amanhecer, mas não um amanhecer de horas. Um amanhecer de essência, de vida, de plenitude. A mesa brilha como o mar dourado. Os cálices refletem mundos invisíveis. O pão resplandece como promessa viva. E o lugar vazio agora já não parece vazio, porque quem assiste sabe que foi chamado para preenchê-lo. A eternidade não é mais um conceito distante, é um lar que sempre existiu, um lar que sempre esteve pronto, um lar que sempre esperou por esse momento. A voz finaliza, suave como brisa, forte como verdade. A eternidade começa quando você diz sim, e ela começa agora. Silêncio, luz e a certeza profunda de que nada termina para aqueles que foram chamados para o infinito. Se esta mensagem falou com você, se alguma parte deste banquete tocou o seu coração, se você sentiu algo enquanto caminhava por estas cenas, inscreva-se agora no canal. Não por impulso, mas porque talvez este seja o seu chamado também. E para afirmar isso, para declarar que você recebe esta promessa de eternidade, escreva nos comentários: eu recebo. Eu vou ler cada um deles. Deixe também o like, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir o que você ouviu hoje. E antes de sair, eu te convido a continuar essa jornada espiritual. O próximo vídeo já está aparecendo aí na tela. Clique nele e permita que a próxima palavra toque ainda mais fundo o seu espírito.